Olá, boa noite. E aí, como vocês estão? Como foi o dia, né? Como está quem chegou em casa? Como é que tá com seus familiares? Como é que tá ali, né? O convívio, o diálogo? Como você vê a relação com seu pai, sua mãe? E a live hoje é repetindo história familiar. As repetições de gerações, né? 3 gerações passadas dos nossos avós, né? O pai e a nossa. Então, tanto o lado paterno quanto materno, muitas vezes deparamos, nossa, história repetida. Então, as crenças nos levam a repetições. As crenças que tem as crenças que nos impulsionam, né? As raciocinadas, as positivas, e as negativas que temos como verdade, que de verdade não tem nada. Né? Que cria essa imagem que a gente vê do outro, eu adoto e tenho como verdade. Eu passo a repetir a história dos meus antepassados. Por isso que o conflito nosso no hoje, voltado em tudo, nas bases, como sempre eu falo, as 4 bases, família, espiritualidade, né? O social e na parte profissional, afeta um todo. Porque quando um quebra essa barreira, né? Quebra a barreira de repetições do lado profissional, sempre tem ao lado afetivo, né? É difícil quebrar de todos os lados as bases e seguir. Sempre está um perrengue de um lado, ou em todos os lados, né? Então, essa repetição da nossa história familiar, que vem dos nossos antepassados, e adotamos como verdade, pegamos ali as coisas, a vida, o convívio do outro, o sofrimento, principalmente o sofrimento. E aí temos esse conflito no hoje. E você? Como é a sua relação com seus pais? Vocês têm como ali uma mágoa grande, o não perdoar por não ter feito melhor, por ter feito aquilo que você não gostaria, por ter passado por perrengues, passado pela relação familiar como se não tivesse passado. É como se não existisse no meio familiar, cada um por si. Né? As rejeições, as brigas, as palavras duras ali, né? Que ouvimos, os maus tratos, né? Tudo, as agressões físicas, verbais, psicológicas, que todos nós passamos dentro do contexto familiar, independente de classe social, religião, etnia, do que for. O mais ou menos vai depender de a densidade das situações, né? Daquela mágoas, de tudo, de todas essas agressões, vai depender de cada um. Né? Vai depender de como eu peguei, porque o que acontece na minha vida, na minha casa, né? A minha pior coisa do mundo. O outro já não é. O outro tem uma visão diferente. Então tudo depende da forma de como a gente vê as coisas, não é com relação.
Não é tirando a culpa nem dos pais, nem do filho, nem nada, né? Porque a permissão que eu também dou para que isso aconteça é uma fragilidade nossa que vamos aprendendo ao longo do tempo. Então, eu estou numa minha relação da minha casa com meus pais. Ainda não me casei, né? E aquele conflito, muitas vezes uma briga com os pais, muitas vezes o pai maltrata a mãe. Então eu tenho adoto a dor da minha mãe, o sofrimento da minha e vou levar para a minha vida. Então minha vida se torna igualzinha a da minha mãe, da minha avó, se vem arrastando. Hoje. Igualzinho. Eu fui abandonada, minha mãe não me ama. Ela deu para os meus avós me criar. Quem criou, fui criada pela minha avó. Presta atenção. Fui criada pela minha avó. Desde pequenininha. Minha mãe se casou, construiu outra família, teve filhos. Ela não veio me pegar. Aí essa filha cresce, né? Se casa ou não, engravida, tem um filho, eu tenho uma filha, e dá para a avó criar. Nem se dá conta de que está fazendo igualzinho que aconteceu com ela, que a mãe dela fez. E ali aquela amargura, aquela dor imensa pela mãe. E não percebe que fez igualzinho ou pior. Entende como são as coisas? E eu culpo minha mãe, meus pais, por o que eu me tornei, por minha vida, do que seja, né? Levo para minha vida afetiva do hoje as repetições de um sofrimento que eu construí pela visão e nem percebi. Quando se dá conta, nossa, fiz igualzinho ou pior. Aí até entender que, e agora, como eu faço para reverter esse processo de me perdoar e perdoar a minha filha? Muitas vezes dá um monte de satisfações, de desculpa, o porquê fez. Mas não foi igual como a minha mãe fez. Eu sempre dava presentes, eu sempre dei o melhor, eu sempre dei tudo. A minha mãe não me deu. Entende? Não. Então eu me isento daquela culpa que eu estou repetindo, só que eu não aceito quando me deparo muitas vezes com aquela situação que aconteceu. Entende? Não fiz, não faço. Quem fez foi a minha mãe ou meu pai. Aí quando começa a se colocar no lugar do outro, a ver que abriu mão, uma mãe que abre mão do filho, é a prova do amor maior que tem, porque no momento ela não consegue dar. Aí a pessoa muitas vezes vai dar tudo pro filho, dá, né, de tudo, ou um amigo, ou quer fazer tudo para agradar meio mundo, entende? Aí depois ela reclama porque não é reconhecida, porque os pais dos filhos não reconhecem, os filhos não amam, os filhos não agradecem tudo que ela fez. Mas será que ela está se permitindo a receber este amor? Será que ela não está se sabotando, que não é merecedora de receber esse amor porque causou algum dano? Então, será que não está sendo reconhecida? Não ama porque está dando, não está tendo? Porque muitas vezes a gente quer dar ao outro, eu quero de volta aquilo, né?
Mas outras pessoas, não, ela dá porque ela é uma forma de repor, entende? Aquilo perdido. Só que não tem como repor mais. E aí me travo. Eu não permito que o outro me ame. É como se eu não aceitasse, né, aquele amor, porque não sou merecedor, merecedora. Só que ali é aquele sofrimento imenso que, né, corrói a alma. Aí não me perdoo. Quando não me perdoo, eu não consigo perdoar o outro. E o perdão é o quê? Não vai isentar o outro da culpa, mas sim, né, libertar. Aí quando passa a ressignificar, a quebrar essas crenças, esses paradigmas, essa construção, porque a nossa consciência, ele é 5%, o inconsciente é 95% que está ali armazenado. Então, o estado emocional do sistema límbico leva para a memória, para a consciência, para ressignificar aquela dor. Quer dizer, vou ficar ali futucando, bora, você precisa libertar disso aí, você que causou com você, vamos. E a gente tem como aquilo a pior coisa, a dor. E esquece que aquela dor também está nos salvando e nos salva. Porque vai fazer enxergar com outro olhar. Ter outra percepção diante dessa que eu venho tendo como verdade, que eu causo sofrimento, eu não ressignifico pelo lado positivo. Quando você passar, né, a pessoa passa a ver que o que aconteceu com ela fez tudo com a filha dela. E assim pode ser sucessivamente, passar de gerações em gerações, precisa ser quebrado. Entende? Aí quando ela vê que ela está fazendo tudo isso e fez o outro passar, aí entra muitas vezes no desespero, né, pela culpa que carrega, eu falei, e aí começa a clarear as coisas, e aí começa a perdoar a mãe. Independente de ser a mãe que deu para, né, deixou no abrigo, que deixou com os avós, ou que deixou em que for, começa a se colocar no lugar da mãe, começa a perdoar a mãe. E aí a vida tem essa leveza, porque eu vi que minha mãe agiu do mesmo jeito, aí para passar a enxergar, eu fiz tudo isso com minha filha, né, porque eu queria o melhor. Aí passa também a ver a mãe, que também foi feita assim porque foi o melhor. Porque a história de vida toda que aconteceu veio para hoje. Então é o que? Essa pessoa, ela se tornou tudo por causa da história de vida, senão quem ela seria? Mesmo que se tornou uma pessoa bem-sucedida, mesmo que está ali no sofrimento, ali passando dificuldades, ela está, porque ela pode sair daquela situação no momento que ela quiser. Porque a gente se torna aquela pessoa que estamos sendo. Entende? Nos tornamos. Acreditamos que é assim e acabou. Quem foi que disse que temos que sofrer para aprender? Que temos que passar por dificuldades, que temos que chorar, que magoar, que ter todas as doenças para aprender? Quem foi que disse? Está escrito aonde? Eu me permiti. A visão que eu tenho diante das situações, toda a minha vida, da história da minha vida, de dor, que é dor, muitas vezes, pela maneira que a gente enxerga, pela maneira que idealizamos que tem que ser uma família, mas esquecemos o quê? Que temos uma missão na Terra, né? Temos uma missão na Terra. O meu livro Relações Pais e Filhos, Seus Reflexos, né? Ele é
fosse uma cartilha, né? Que as cartilhas a gente aprende desde a infância, né? A escrever e a ler. É igual aqui também, esse de ansiedade, ó. É como uma cartilha para a gente aprender, ressignificar, analisar a nossa vida, ver como está e como eu quero, como eu devo mudar, como quebrar esses paradigmas que são o quê? Os acúmulos de repetidos hábitos, né? Que construímos hábitos negativos de sabotamentos que nos trava e nos impede de viver, de amar. Então precisamos reaprender, reconstruir, reinventar, limpar, né? Mudar a mentalidade. Que a vida só muda com mudar a mentalidade. Se eu não mudo a mentalidade, vai sendo de novo. Então eu preciso mudar a mentalidade para que isso não se repita. A gente vai falar, na minha geração todo mundo tem depressão, todo mundo toma remédio, todo mundo é depressivo, meus parentes tudo é depressivo. Opa, não é porque os outros são depressivos que eu vou ser depressiva também. Não. Preciso quebrar esse, entende? Essa repetição, adotar essas dores, sofrimento do outro, quebrar, não. O problema é seu, não é meu. O que os pais passaram na vida é um problema deles, não é seu, não é só dos filhos. Os filhos não têm que adotar a dor dos pais, e nem os pais dos filhos. Porque não podemos viver a vida do outro, entende? O que podemos é aprender para entender e orientar e amparar nas necessidades, mas as decisões do outro, entende? Não adote os problemas que não são seus. Por mais que amamos, não é nosso. Então, saiba separar o que são seus problemas, porque estamos com dores no corpo, não conseguimos nem levantar da cama, trava a coluna, as dores nas articulações que não conseguimos andar. Por quê? Estamos carregando peso demais. O nosso não vou travar. O meu, não. Mas se eu trago os pesos do outro, a vida do outro na minha vida, vou aguentar? Não. O corpo fala, entende? Opa, bora, tire o que é do outro, deixe o outro carregar seu peso, fique com o seu e trabalhe o seu e tire o seu, porque você não precisa do peso para você melhorar, você não precisa sofrer para você melhorar, você não precisa ter dor nenhuma. Vamos construindo as dores, armazenamos, né, no nosso inconsciente. O que pensamos, o corpo reage. O corpo reagiu, opa, tá satisfatório, tô bem, tá fluindo, beleza, tô no caminho certo, não está, tá espiziando, tá doendo ali, tá doendo aqui, toma um remédio, não passa, faço todos os exames, não dá nada. Opa, o corpo tá dizendo, vamos lá, do jeito que você tá se ferrando. Precisa mudar a mentalidade, quebrar essas crenças que temos como verdade, que não tem verdade, vira chave. Precisamos nos conhecer para poder lidar com as nossas emoções, porque sofremos, porque não sabemos o que está acontecendo. E muitas vezes nem quero saber. Eu quero um trem para tomar, para aliviar, porque eu não quero resolver nada não. É muita coisa, não é assim? Muita coisa. Mas aí, quem fez que construiu esse muita coisa, que acumulou, quem foi? Ninguém vem na nossa mente, vai lá, Ruth, você fica com isso aí, quer ser, eu penso, fico com isso aí. Não, sou eu que fico remoendo.
não resolvo e cria essa situação. E aí, a sua vida está parecendo ali com seus pais repetido? Ou mudou? Tá, repete a história de vida? Eu preciso quebrar, eu preciso cuidar da minha vida para que ela mude, para que ela flua, para que ela não é porque aconteceu lá e aconteceu aqui. Então, eu adoto os padrões, eu me torno o quê? Essas crenças de repetição, né? E eu preciso quebrar. Preste atenção nas crenças que vocês quebraram, muitas vezes sem saber. Das suas famílias. Por exemplo, na sua mãe. Não precisa nem você ir lá nos seus bisavós, nos seus avós. Né? Muitas vezes a parte paterna ou materna eram ali bem-sucedidos, os outros não, analfabetos, né? Ali de vida dura. Né? E aí você vem para a sua história de vida, ou o pai ou a mãe. É mais ali inteligente não, porque é inteligente, tem inteligência e inteligência, né? É mais ali ágil, é bem sucedido, né? Tem uma profissão boa, ganhar bem, e o outro não. Veja onde você tá, pro lado do que tá bem, pro lado do que não tá bem. E veja se você, isso aqui eu ia ficar assim, mas eu decidi, vou pro lado de cá. Exemplo, na minha casa, os meus pais, né? O meu pai, ele trabalhava com os árabes, aprendeu a falar árabe, aprendeu a falar inglês, aprendeu a usar ali, a trabalhar em fazendas, em questões de muda, de fazer enxertos, né? No campo de experimentação de muda, ele teve um lá. Nasceu no mesmo lugar que a minha mãe, primos. A minha mãe, analfabeta. Não aprendeu a ler, nem antes, nem durante, nem depois. Por quê? O pai dela, que ela dizia, não queria que ela estudasse para não mandar cartas para namorado, né? E aí não estudou por quê? Depois que se casou, que criou, que viu todo mundo se casou. E eu virei escritora, autora, tenho uma editora, sou psicóloga, sou técnica veterinária, a minha irmã é advogada, a outra fez administração. Eu poderia o quê? Não estudar, né? E continuar analfabeta. Então eu quebrei essa crença. Quebrei. Porque senão poderia. E aí? Preste atenção se você quer repetir, tá deparando com situações do outro e adota e eu fico, ou você quebrou, você mudou suas crenças, quebrou ali, criou novos hábitos, mudou sua vida, quebrou toda aquela barreira, não repetir a história de vida, nem a do outro. Gente? Então, eu mudei a minha história de vida. Poderia ser igual, não era? Por quê? Era o meio onde eu estava vivendo. Entende? Que adotamos uma vida que achamos que é verdade porque foi assim que eu também poderia ficar assim. E não é. É o que nos tornamos. E aí? Você vai continuar na vida que tem, culpando seus pais por você não ter evoluído? O tempo está passando, entende? Ou você vai cuidar da sua vida? Para não ficar repetindo e sendo igual. Não tem problema ser, entende? Mas e aí?
Você tem a sua missão na Terra, você tem seu propósito de vida, você tem sua vida para ser construída. Não deixe ninguém te intimidar. Dizer que você não é capaz, dizer que você não vai conseguir, dizer que, nossa, que nada, cai fora, está vendo que isso aí é muita coisa para você. Não deixe nunca ninguém. A única pessoa que pode fazer isso é você que não permitiu o outro. Entende? Se perdeu aquele emprego, agradeça pelo emprego que teve, dê graças a Deus, mas sinta, vou ter um outro melhor que eu mereço. Aquele não merece. Ele não é ficar chorando. Pode até chorar, pode até ficar com medo. Agradeça o emprego, né? Porque você viveu, você construiu o que construiu no hoje por causa daquele dinheiro, do emprego dali, da vida que você mudou. Opa, mas agora eu vou querer o melhor. Só você precisa acreditar no seu potencial. Entende? A mesma coisa no relacionamento. Acabou? Acabou, encerrou. Não perde o que não tem. Entende? Encerrou. Acabou. Agora, que tal o outro? Vai ser melhor ainda. Mereço um casamento melhor ainda. Mereço uma pessoa maravilhosa. Mereço um emprego maravilhoso. Mereço dinheiro infinito, porque o dinheiro é neutro, eu construo, faço, eu mereço tudo e muito mais. Então segue. Se perdeu os amigos, não era seu amigo, vai construir outras amizades. As adolescentes que ficam com medo de perder as amizades, que fica travado com medo que vem, adoto a relação da minha mãe ou do meu pai, né? Porque eu não tive aquilo que eu gostaria de ter, então eu quero ter com os amigos, com os relacionamentos ali, grudar igual um chiclete. Né? Pra quê? Por quê? Né? Não é a última bolacha do pacote, entende? Então, acredite no seu potencial, seja você, né? Quebre essa trava de você adotar os problemas que não são seus, entende? Não é seu. Por mais que ame, primeiro ame aqui, assim mesmo. Se você não se amar, você não tem como amar o outro, você não tem como dizer não, você não sabe, vai saber dizer não, nem ouvir um não, você não sabe nem dar um não com educação, né? Muitas vezes vai dar um não brigando ali, se igualando, não. Saber dar um não com educação. Né? Fala, opa, não se meta na minha vida, agradeço, primeiro elogia, bota a pessoa lá em cima, né, Marisa? Depois, quem cuida da minha vida sou eu. Então me ferrar, sou eu que vou me ferrar. Tá entendendo? Se não tentar, não vai ficar sabendo. Não é isso? Né? Não tentar, não vai saber, né? Então é tudo isso. A gente cria esse medo e ali fica lá se lascando todo porque não sabe dizer não naquilo que é do outro. E eu acho que eu tenho que fazer porque eu sou bonzinho né, e preciso passar por isso. Então, preste atenção, a live vai ser salva no Instagram e no YouTube, né? Dá uma passadinha, reveja ali, quem entrou agora e depois, para você ver as suas crenças, né? Ver as repetições de hábitos, né? Para criar novos hábitos. Ver se sua vida não está igualzinha dos seus pais, você está repetindo história. Faça uma análise, entende?
Veja se você não está sofrendo demais, desnecessário, por tudo. Sim? Preste atenção. Faça uma análise de você, da sua vida, tudo que você viveu. Entende? Veja todos os lados positivos e negativos. Depois você olhe o lado que você quer que aconteça as suas coisas, tudo que você deseja alcançar. Se pensar positivo, ver tudo grandioso, aí ver o lado negativo de sabotamento, assim, você só troca, entende? Tem problema você pensar negativo, na hora que você pensar, nossa, eu quero aquela cobertura. Aí é o lado negativo, que nada você não vai conseguir. Você vai conseguir como? Do jeito que você está cedido, de como você está lascado, você vai conseguir como? Aí você troca. Opa, vou conseguir? Sim, porque eu mereço tudo e muito mais. Vai quebrando, até você, né, trabalhar com sua mente, o seu cérebro, mudar sua mentalidade, transformar o negativo em um positivo. Lembre que você é os dois lados. Flui aquele que mais alimenta, entende? Você é o negativo e o positivo. Qual que eu quero que aconteça? Entende? Então é aquilo que você vai pensar e mentalizar e correr atrás e olhar como eu vou chegar lá. O que é que eu tenho que fazer? A resposta está na pergunta, fazer, entende? Como eu vou fazer para fazer dinheiro? Né? Fazer, como eu faço dinheiro dentro daquilo que eu tenho? Correr atrás, né? Vender as coisas, vender, pererê, parará, fazer, divulgar, compartilhar e ler, estude, entre em grupos de pessoas que desenvolveram ali a vida, né? Saiu da crise, pegaram oportunidades para crescer, para melhorar, né? Não se intimide, não fique bitolada, não fique com medo, vá com medo mesmo, entende? Então, boa noite, muita paz, né? E seja você, tá? Beijo no coração, obrigada.